Bíblia completa em um ano, 96º dia. 1 Reis 8. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etaim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Então Salomão orou: Ó Senhor, tu dissestes que habitarias numa densa nuvem. Agora, construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel, que estava em pé diante dele, e abençoou o povo. Em seguida, orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo Israel. Salomão disse: Meu pai Davi queria construir esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel. Como o Senhor havia prometido, construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí.
Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica ao Senhor. Meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste, meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teus servos e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-no dos céus, onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos, porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo Israel e traze-o de volta a esta terra que deste a seus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome e se afastarem de seus pecados porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para esse templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim, eles temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouviram falar de ti, virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz o teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem ao Senhor, voltados para essa cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve do céu suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem suplicando, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma, na terra de seus inimigos, e orarem voltados para esta terra que deste a seus antepassados, para essa cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti, faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são o teu povo, a tua propriedade especial que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Olha atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti. Pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser sua propriedade especial. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado, com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé
E, em voz alta, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa de seu servo e de seu povo, Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então, os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos como fazem hoje. Então, o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali, apresentou ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereais e gordura das ofertas de paz. Então, Salomão e todo o povo celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes, como Lebo-Ramate ao norte e o ribeiro do Egito ao sul. A celebração durou no total 14 dias, 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. 1 Reis 9. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu pela segunda vez a Salomão, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai, Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem aos meus mandamentos, decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E, embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados, perguntando: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. Que espécie de cidades são estas, meu irmão? Perguntou ele. Então Hirão chamou aquela região de Cabul, como é conhecida até hoje. Hirão
tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Hazor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gézer, matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente à sua filha quando ela se casou com Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gézer, também construiu a cidade de Bet-Horon Baixa, Baalat e Tamar no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas, amorreus, hititas, ferrezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados, e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles os serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhadores de vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi, para um novo palácio que ele havia construído para ela. Depois construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas sobre o altar que havia construído para o Senhor, e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho de construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. Bíblia completa em um ano, final do 96º dia.